Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tentar, eu tô falando tentar porque já é a terceira tentativa. Nós vamos tentar gravar Daniel capítulo 7. E como esse capítulo é um capítulo chave do Velho Testamento, por causa da profecia forte que ele traz para nós, até os fins dos tempos, eu tô achando difícil explicar para vocês, mas eu vou tentar novamente. Já fiz um outro vídeo que eu não gostei e agora hoje eu vou tentar novamente explicar, fazer um estudo desse capítulo de Daniel, capítulo 7, tão importante para a gente entender o que aconteceu e o que Daniel previu e o Senhor mostrou para ele que vai acontecer. Esse sonho que o Daniel teve no primeiro ano do Belsazar, preste atenção que aqui ele já está falando do Belsazar e o capítulo anterior a gente estava falando do Dario, ou seja, esse evento aqui é anterior ao do capítulo anterior, porque aqui estava no reinado do Belsazar ainda, mas ele achou importante ele contar essa visão que ele teve. E essa visão que ele teve dos 4 animais é muito importante, porque é a mesma visão que o Nabucodonosor teve, só que o Nabucodonosor sonhou com uma estátua. Uma estátua, lembra que tinha cabeça de ouro, depois tinha o peito aqui de prata, depois bronze, depois o pé que era de ferro misturado com barro. Vocês se lembram dessa visão, porque nós já falamos, né, no capítulo anterior, no antes do anterior. E essa visão é a mesma, só que é uma visão com animais, mas a fundamentação ou a explicação é a mesma do Nabucodonosor. Tá falando de 4 reinos, de 4 impérios, 3 nós já conhecemos porque já passaram, os 4 aliás, e um que ainda vai acontecer, que nós vamos tentar entender aqui nessa explicação do Daniel. Então ele diz que esse sonho teve umas visões sobre a sua cama e que ele escreveu o sonho e contou. Eu vi na minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Os 4 ventos do céu significam uma movimentação de todos os lados, né? E o mar, sempre que a gente se refere ao mar, nós estamos falando de nações. Então, uma grande movimentação sobre várias nações, sobre um mar de nações. Isso é o começo, né, que ele viu. E ele diz que ele viu 4 grandes animais. Nós vamos falar desses 4 animais. O primeiro era um leão alado, um leão que tinha asas. Esse é o Império Babilônico, é o Império da cabeça de ouro. Por que ele diz que ele alado? Diz que ele teve as asas cortadas. Porque nós sabemos que o Nabucodonosor, ele foi cortado, foi comer capim, lembram? Mas depois ele fala que ele foi cortado, mas depois foi posto sobre os pés como um homem e foi lhe dado um coração de homem. Vocês se lembram que depois dele ter comido capim 7 anos, ele voltou para o reino dele e reinou mais um tempo. Então, a descrição desse leão alado, o leão alado tem muito a ver com a simbologia daquele tempo. Você vai ver em muitos lugares da Babilônia, daqueles lugares que ainda restaram, as figuras de leões com asas. Então ele deu essa figura que para o judeu faz muito mais sentido. O Daniel está escrevendo agora para os judeus, porque aquela visão dada para o Nabucodonosor tinha mais a ver com eles, com os babilônios. E essa daqui não, essa daqui tem mais a ver, a correspondência tem mais a ver com o povo judeu, porque foi o Daniel que sonhou. No caso, no outro lá foi o Nabucodonosor que teve o sonho, cuja interpretação é similar, mas essa daqui tem algumas características especiais. Ela tem alguns acréscimos que nós falaremos. O segundo animal era um urso, e diz que o urso levantou-se de um lado e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes, e assim lhe foi dito: levanta-te e devora muita carne. Esse é o Império Medo-Persa.
Nós sabemos que o Império Medo-Persa dominou por muito tempo e ele conquistou 3 grandes impérios, que foram a Líbia, o Egito e a Babilônia. Mas o Medo, que é o lado levantado do urso, é que teve mais poder do que o outro lado. Por isso que o urso tem um pezinho levantado na visão do Daniel. Depois ele contempla e ele vê um leopardo. E esse leopardo tinha sobre suas cotas 4 asas que significavam, esse governo aqui foi o grego, e o Império Grego tinha 4 grandes generais. Por isso diz que o leopardo, ele tinha 4 cabeças e 4 asas. E o domínio lhe foi concedido. A Grécia dominou por muito tempo a humanidade. E finalmente nós temos um outro animal, o mais terrível, o mais apavorante, né? Ele era extremamente forte e ele tinha grandes dentes de ferro, devorava e quebrava em pedaços e esmagava com o resto dos seus pés. Ele era diferente dos outros animais que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Vamos prestar atenção nesses 10 chifres. E depois ele diz que ele considerou os chifres, e eis que surgiu entre eles um pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos pequenos chifres removidos pelas raízes. Vamos entender isso daqui? Esse aqui foi o governo dos romanos. Os romanos, quando fala que o animal era extremamente forte, é porque os romanos dominaram com muita força, com muita violência e com muita rapidez todos os outros reinos. E fala, depois desse reino que acabou, esses chifres que foram levantados, da onde saiu um chifre pequeno. Desses 10 reinos que ainda vão se levantar, 3 vão ser dominados e um pequeno chifre, quer dizer que esse império começa pequeno, mas ele vai se destacar. E diz que ele terá olhos, ele falará, havia olhos como olhos de homem, é um homem, tá vendo? Olhos como o olho de um homem. E ele vai ficar falando grandes coisas. Essas grandes coisas que nós sabemos vai ser o que o anticristo vai fazer. Ele vai falar blasfêmias contra Deus. Ele vai usar toda a sua astúcia para falar contra o povo de Deus, para dizer que tudo que Deus falou está errado e não pode ser mais considerado. E mais ou menos o que a gente já vê acontecendo, né? Como as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, como as pessoas estão querendo dizer que essa Bíblia está ultrapassada, que já não serve mais para os dias de hoje, os valores eles querem mudar, os princípios eles querem mudar. Mas nós sabemos que isso tudo ele será derrotado. Mesmo que ele se levante, ele vai tentar contra o povo de Deus, vai falar grandes coisas contra o povo de Deus, mas ele será derrotado. Então vamos lembrar que são 10 reinos, desses 10, 3 são arrancados e esse pequenininho é o que vai se destacar, que é o anticristo, que vai falar blasfêmias contra o povo de Deus. Vamos continuar? Eu observei até que os tronos foram postos, acabou, os tronos foram colocados, certo? E o ancião de dias sentou-se. O ancião de dias é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. O ancião de dias sentou-se. As suas vestes eram brancas como a neve, o seu cabelo da cabeça como a pura lã, o seu trono como a chama ardente, suas rodas como um fogo abrasador. Esse é o Senhor, quando ele vier derrotar esse inimigo que vai se levantar desses reinos e vai se autodenominar Deus. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares e milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. Os livros foram abertos significa que o julgamento começa nesse tempo. O julgamento das nações. Se o seu nome não tiver achado nesse livro, que é o grande livro da vida, se o seu nome não for achado lá, você não herdará esse grande reino, uma parte. Você não entrará nesse reino, viu?
E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado. Depois que o Senhor dominar o restante dos animais, o domínio deles é retirado. Mas ainda assim suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Nós sabemos que esses reinos, que já foram grandes reinos, ainda existem, mas não com a força e nem com o poderio que eles já tiveram um dia. Entende? Por que fala que eles foram retirados, mas eles permaneceram? Porque eles já não tinham mais o mesmo poder. E diz assim: eu vi nas visões noturnas e eis que um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia, esse é Jesus. Semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu e veio até o ancião de dias, até Deus, e trouxeram-no diante dele. Aleluia. Foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino não será destruído. Aleluia! Nós vamos ver, tudo isso vai se cumprir. Tudo isso já começou, o cenário já começou a ser preparado para que o anticristo, para que o homem da perdição venha e comece a falar blasfêmias contra o Senhor. Amém? Aproximei-me, e aí ele diz que ele se angustiou muito, um espírito. Você imagina você ter uma visão dessa, né? Com certeza que o seu espírito vai ficar muito angustiado. E diz assim: aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei: o que é tudo isso aí que eu tô vendo? Então ele me contou e me fez saber a interpretação. Esses grandes animais são 4 grandes reis que se levantarão na terra. Como eu já expliquei, os 4 animais, os 4 reis que nós já falamos, então a gente já deu para entender, né? Porém, os santos do Altíssimo tomarão seu reino, possuirão o reino para sempre e sempre e sempre. Aleluia! Glória a Deus. Então, eu viria a saber a verdade do 4º animal. Aí ele só soube do 4º animal. Aliás, ele não viveu nem para ver o começo do reinado dos romanos. Ele já tinha morrido, certo? Mas ele já está profetizado aqui, que haveria esse 4º reino. E depois esse aqui, que nós estamos vendo agora se desenhar nos nossos dias. Ele diz assim, ó: eu viria a saber a verdade do 4º animal, que era diferente dos outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com os pés. Dos 10 chifres que estavam na sua cabeça e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, vejam bem, e daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, muitas blasfêmias contra Deus, cujo aspecto era mais robusto do que dos outros companheiros. Esse é o reino mais forte, veja bem, ele era um aspecto muito mais apavorante. Por quê? Porque na verdade ele não vai ser um reino só. Lembra que é o pé daquela estátua do Nabucodonosor, que é feito de ferro e barro. O ferro e o barro não se misturam, porque as nações são diferentes, mas elas vão se unir num único propósito, que é o de levantar esse chifre pequeno, que é o anticristo, que vai falar blasfêmias contra o Senhor. E ele diz: eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Fazia guerra com os santos, ele vai guerrear contra a igreja do Senhor na terra e vai prevalecer por um tempo. E ele diz assim: até que o ancião de dias chegou e receberam o julgamento os santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Ele tem um tempo determinado para reinar na terra, até que o Senhor venha e define ele com o sopro da boca do Senhor. Vai acabar com o reino dele. Assim ele disse: o 4º animal será o 4º reino sobre a terra, que será diferente de todos os outros reinos. Vai devorar toda a terra, pisará e a quebrará em pedaços. Esse reino, ele vai ser mundial. Ele vai destruir tudo, ele vai mandar em tudo, ele vai dominar tudo. É o anticristo. E os 10 chifres desse reino são 10 reis, que vão se levantar, e um outro que se levantará após eles. Após os 10, um outro. E ele será diferente dos primeiros, e ele vai subjugar 3 reis. 3 reis ele vai subjugar. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo
irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar tempos e leis. Sabe que ele vai tentar mudar até o tempo e as leis? As leis, é claro, porque as nossas leis são baseadas na nossa cultura judaico-cristã. Mas ele vai tentar mudar isso, ele vai tentar mudar valores, princípios. O que é pecado, ele vai dizer que não é mais pecado e etc. Até o tempo ele vai tentar mudar. Então essa história de na minha opinião, antes de Cristo, depois de Cristo, ACDC, ele vai acabar com isso, porque ele não vai querer aceitar que a gente fique falando no tempo antes de Cristo, depois de Cristo, porque ele vai querer que seja só o tempo dele. Ele vai criar um novo tempo, ele vai criar novas regras, ele vai criar um novo mundo, a nova era, como nós sabemos que vai acontecer. E ele diz, ele falará grandes palavras, vai consumir os santos e vai tentar mudar tempos e leis, e a eles serão dados em sua mão um tempo, tempos e a metade de um tempo. Esse um tempo, a metade de um tempo são 3 anos e meio. Esse é o tempo antes da grande tribulação, quando o inimigo das nossas almas, o anticristo, vai reinar e vai enganar a muitos nessa terra. Porém, assentar-se ao julgamento, e eles tomarão seu domínio para o consumir e o destruir até o final. Pouco tempo ele vai reinar, mas ele vai fazer um grande estrago na terra, disso nós sabemos. E o reino e o domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Glória a Deus por isso. O reinado de todos os reinos dos céus será dado a nós, ao povo do Altíssimo. Aleluia! Cujo reino é um reino eterno, todos os domínios o servirão e o obedecerão. Eis aqui o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam e o meu semblante se alterou em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Essa visão de Daniel talvez seja uma das mais importantes do Antigo Testamento. Nós vamos novamente comentar sobre elas em Apocalipse e a gente já está vendo o cenário mundial ser montado, ser delineado para que o anticristo venha dominar pelo tempo que foi dado a ele pelo Senhor. Mas vamos nos alegrar, né? Porque no final o Senhor vai vencê-lo com o sopro da sua boca e nós, os santos do Altíssimo, seremos um novo reino que durará para sempre. Aleluia! Vale a pena a gente se firmar nessa palavra. Eu achei que eu ia demorar um pouco mais para explicar, eu espero que eu tenha sido clara e já é a minha mais uma tentativa de tentar gravar esse capítulo, porque ele é um pouco complexo, né? Mas eu entendo bem, eu espero que vocês tenham entendido também. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com Daniel capítulo 8.